Boa tarde, povo amado e povo querido. Permita estar junto nesse vídeo aonde Deus ele me fez ir ao livro de Ezequiel, no capítulo 2. Pegue a sua Bíblia e abra em Ezequiel, no capítulo 2. O tema de hoje: põe-te em pé e falarei contigo. Pois bem, diz aqui a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 2. E disse-me o filho do homem: põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que falava comigo. Ou seja, querido, quando eu disse que o tema seria põe-te de pé, que eu falarei contigo, diz aqui a Sagrada Escritura, Deus não está falando sobre aqueles que estão caídos, aqueles que estão no leito do pecado. Porque o simples fato da pessoa ela não valorizar o seu chamado, ou até mesmo a pessoa ela não ter mais força de ir à igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não valoriza como valorizava antigamente. Já não vai como ia antigamente. Tornou-se um robô, uma pessoa qualquer, uma pessoa que virou rotina. E quando Deus disse assim para Ezequiel: põe-te de pé e falarei contigo. Mas antes da gente entrar no entendimento da palavra, permita-me falar um pouco sobre a vida desse grande homem de Deus, que nem sempre ele foi um grande homem de Deus. Ezequiel, ele foi um homem igual a mim, ele foi um homem igual a você. Ele foi uma pessoa que teve visões, teve sonhos, objetivos, ideias e propósitos no seu coração. Mas as circunstâncias da sua vida levou Ezequiel a ter todos os seus sonhos, a ter todos os seus objetivos, a ter todas as suas expectativas virado em cinza. Quantas são as pessoas que estão igual a Ezequiel, com seus sonhos interrompidos, com seus ideais interrompidos, com seus objetivos interrompidos? Só que o mais interessante é que, estudando a palavra de Deus, a Bíblia me faz entender que mesmo as suas dificuldades, porque aquele jovem, ele estava aprisionado, aquele jovem estava com as suas mãos amarradas, ele estava com os seus pés amarrados, ele estava numa situação difícil, numa situação que, aos olhos humanos, é impossível um homem desse sonhar, é impossível um homem desse ter objetivo. Só que o mais alegre, o mais interessante de tudo, que durante 5 anos de prisão, de 5 anos ele ser aprisionado, ele se destacava, ele conseguiu enxergar Deus na tempestade. Ele conseguiu enxergar Deus nessa prisão. E o homem, querido, ele cai não só com o corpo, ele não cai só quando ele peca, ele não cai
não só quando ele se desvia do caminho do Senhor. O homem, ele cai também quando ele já não sonha mais, quando ele já não tem mais objetivo, quando ele já não tem nenhuma expectativa, quando ele não tem mais alegria de ir para a igreja. Esse homem, ele já pode se considerado como uma pessoa caída. E eu, pesquisando, vendo alguns vídeos, vendo alguns textos da Bíblia, Deus, ele me fez entender que Deus, ele criou três categorias. Deus criou três categorias aqui na terra e também no céu. A primeira categoria que Deus fez foi uma categoria celestial, uma categoria que está acima da minha visão humana. E Deus, ele é tão maravilhoso que eu vejo Deus dentro de um laboratório. E de repente Deus olha para os seus lados e vê que não há ninguém ao seu derredor. E Deus, ele começa ali com a sua infinita graça, com a sua infinita, eu posso dizer, poder. Ele começa a pegar matérias cósmicas, matérias espirituais. Ele começa ali a criar os anjos celestiais que existem hoje. Anjos poderosos, anjos que tinham uma sabedoria infável, anjos que tinham uma capacidade muito grande de adoração, anjos obedientes, anjos que tinham a liberdade de estar diante de Deus 24 horas adorando. Só que esse fato, esse ser que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, Deus ficou feliz. Deus ficou feliz com essa criatura, esse ser celestial que ele criou. Só que a Bíblia diz que um ser, ele caiu. Esse ser, ele caiu. E ele arrastou a terça parte desse ser que o nosso Deus criou. E Deus me fez ainda continuar nesta revelação. Ele começou a criar o segundo ser, que é os animais, ser vivente, ser irracionais. Porque um animal, ele é incapaz de raciocinar. Ele é incapaz de descobrir a razão da sua existência. Ele é incapaz de pesquisar a sua própria existência. Deus criou esses seres irracionais. Agora, me fez lembrar de um terceiro ser. E esse terceiro ser, Deus me fez também ver uma mão lá no alto e outra mão aqui na terra. E depois isso me dá uma noção lógica que Deus, ele começa a pegar o pó, Deus, ele começa a pegar o barro, Deus, ele começa a pegar a argila e ele começa a formar o homem. Deus, ele começa a olhar para si, a sua imagem e criar o homem. Deus olhava para os seus olhos e fazia os olhos do homem. Deus olhava para as suas mãos e fazia a mão do homem. Deus olhava para os pés do homem e Deus fazia os pés do homem. E dali em diante passava a ser uma criatura chamada ser humano. A Bíblia chama de homem, criado segundo a sua semelhança. Só que lhe faltava algo.
e faltava algo que lhe